E aí, pessoal, que é Gagai, e vamos continuar com nossa análise de Fate RPG. Estamos agora no 6º capítulo, onde nós vamos falar sobre ações e resoluções. Basicamente, a parte de rolagem, de teste do sistema. A gente já conversou isso nas questões básicas, nos primeiros vídeos, mas agora nós vamos adentrar um pouquinho mais profundo. Fate é um RPG, como eu já falei várias vezes, narrativista, e ele utiliza os dados Fate para suas rolagens, que são dados que têm sinal de nada, positivo e negativo, onde o negativo conta como -1, o positivo conta como +1 e o nada conta como 0. Você apenas rola 4 DF, 4 dados Fate, e acumula, faz as subtrações e somas, e o resultado final você soma a uma de suas perícias, abordagens, ao atributo que está sendo utilizado, e aí você pode adicionar depois outros modificadores. Compara esse resultado final com a dificuldade, e o que superar é tensão positiva, o que for abaixo é tensão negativa. Algumas variantes do sistema Fate utilizam tensões negativas, mas no modo básico apenas tem mais a questão da falha. Também, como eu falei, vocês podem utilizar dados de 6 lados. Vocês não precisam utilizar o dado Fate. Não só você pode utilizar o dado de 6 lados como 1, 2 como negativo e 5, 6 como positivo, como você pode simplesmente, de maneira mais rápida, rolar um D6 positivo e um D6 negativo, que dá basicamente no mesmo. Ou rolar um D6 para você e soma seus valores, e um D6 para o oponente e soma os valores dele, que também dá o mesmo valor estatístico. Mas agora vamos falar mais detalhes do Fate. Uma delas é a questão de oposição, qual é a oposição que está sendo enfrentada. E Fate se fundamenta em 4 resoluções, 4 tipos de ações. Aliás, ele funciona em 4 tipos de ações, e as ações elas têm 4 tipos de resoluções. Antes de falar disso, vamos falar de 2 coisas interessantes, que é uma oposição ativa ou passiva, que é a oposição ativa é quando você rola. E aí, ou a ativa você rolaria por um personagem ou algo do gênero, e a passiva é quando você simplesmente considera uma dificuldade. Eu, particularmente, sempre utilizo passivas nos meus jogos, porque eu acho muito mais rápido as resoluções dessa forma. Então, mas isso é uma coisa mais de gosto e depende muito do seu estilo de narração. E quão difícil deve ser as rolagens? Isso aqui é muito interessante, porque o Fate, ele não precisa de muitos detalhes para você fazer fichas de personagens e tal. Inclusive, quando a gente for ver o Fate acelerado, nós vemos isso de maneira ainda mais rápida. Então, é muito mais no feeling, na vibe de como você utiliza algo ao invés de outra coisa. E aqui tem alguma colocação bem simples. Se for uma oposição que não possui nada de especial, nenhuma habilidade especial para confrontar o oponente, considere apenas como uma dificuldade +1. Seja uma dificuldade passiva de +1, seja uma rolagem que você rola e vai somar ao +1. Se houver alguma razão básica, você bota para +2. E aí, se for um desafio difícil, algo mais complicado, você bota +4. E aí, obviamente, vai variar do nível da campanha, do nível dos personagens, mas isso é uma maneira bem simples de você imaginar como aplicar as dificuldades em Fate. Aí nós temos as 4 resoluções. Quando você rola os dados e compara a oposição com a ação, o personagem, você pode ter falha se a rolagem for inferior à oposição, empate se a rolagem for igual à oposição, sucesso se for 1 ou 2 tensões acima, se tiver uma diferença de 1 ou 2 positivo, e sucesso com estilo, ou sucesso crítico, se você tiver 3 ou mais tensões. Então, você tem falha, empate, sucesso e crítico. O nome específico, sucesso com estilo, é uma coisa muito específica do Fate. A galera às vezes não compreende e tal, você pode falar crítico, que é basicamente a mesma coisa. Aí tem umas coisas muito importantes, é que você pode ter um custo severo ou um custo suave. Porque no empate, você pode optar por um custo suave, algum problema suave que afete você para conseguir ter o sucesso. Você transforma o empate no sucesso. E se você tiver uma falha, você ainda pode transformar essa falha no sucesso, tendo um custo severo. O que acontece é que isso tudo depende muito do narrador e depende muito da história. Se você estiver jogando algo mais narrativo,
essas possibilidades de você aceitar um custo são bem interessantes para levar a história para frente. Se você tiver jogado algo mais simulacionista, mais realista, não vai ter essas questões. Esses detalhes nós vamos falar mais no final, depois de nós termos feito análise de todo o Fate. Eu vou começar a falar de como você pode mudar e ter mais detalhes para um Fate mais joguista ou um Fate mais simulacionista, realista. Mas essa caixa aqui explica muito bem a questão. Ao pensar em custo, pensando na história quanto na mecânica de jogo. Um custo severo pode tornar uma situação pior de alguma forma, criando um novo problema ou piorando um existente. Entendeu? Um custo suave pode adicionar detalhes problemáticos ou ruins à história para os PJs, mas não necessariamente perigosos. Essa parte de custo, você trocar, transformar uma falha, um empate num sucesso ao custo narrativo do personagem é muito comum em outros sistemas narrativistas, como o Apocalypse World e o Blades in the Dark. Agora vamos falar dos 4 tipos de ações, que nós já falamos anteriormente em outros vídeos, mas reiterar. Tem a ação de superar, que a ação alcança objetivos variados. Basicamente, superar quando você enfrenta um obstáculo específico que não é um personagem, ou mais ainda, é quando você não está querendo criar uma vantagem e quando você não está atacando algo, querendo causar dano. Entendeu? É basicamente isso que é a ação de superar. E aí nós temos as resoluções, os resultados. Quando você falhar, você pode simplesmente falhar ou consegue o que deseja com custo severo. Lembrando, falha você pode transformar num sucesso com custo severo, empate você pode transformar em sucesso com um custo leve, um custo suave. No crítico você também consegue um impulso além do que você desejava. E lembrando que impulsos são bônus momentâneos que você pode utilizar nas próximas ações mais imediatamente, temporalmente aproximadas da ação que você fez, o crítico. A segunda é a de criar vantagem, que é a ação mais importante para mim do jogo de Fate. Criar vantagem é quando você cria um aspecto situacional. Você está criando um aspecto narrativo. Lembrando que aspectos são descrições importantes para a história. Então, apesar da coisa meio abstrata, meio complicada, significa que criar vantagem, você está... É quando você tenta, por exemplo, você usa uma magia para alterar o ambiente, você pode criar uma vantagem como um guerreiro destruindo uma cadeira e criando destroços no chão, você pode tentar rolar rochas contra os oponentes e aí cria um terreno difícil para a galera, você pode apagar as luzes, você pode destruir as câmeras, você pode tentar intimidar os oponentes. Por exemplo, você quer intimidar as pessoas para criar o aspecto intimidado. Então, toda ação que você busca transformar ou criar uma nova característica descritiva dentro do universo é uma de criar vantagem. A maneira bem fácil de explicar isso para mim, na minha forma de interpretação, é que superar, você tenta apagar um aspecto. Você quer apagar um aspecto dentro do mundo e criar vantagem, você quer criar um aspecto dentro do mundo. Não é sempre assim, mas de forma geral é isso. Então, vamos supor que você quer escalar uma parede. Você quer superar, você quer vencer o aspecto de eu estou num lugar baixo, eu quero ir para um lugar alto e tem um obstáculo aqui nesse caminho. Então, você está tentando superar a descrição narrativa de que você está num local baixo se jogando para um local alto. Pronto. Agora, se você quer, por exemplo, transformar determinada situação ou criar uma nova narração, por exemplo, você quer criar buracos na parede para poder depois escalá-la com mais facilidade, você faz uma ação de criar vantagem. São ações relativamente semelhantes, mas que têm objetivos diferentes. O mais importante aqui, quando você é bem sucedido, você cria um aspecto como invocação grátis e com o crítico você consegue criar o aspecto com 2 invocações grátis. No empate você cria um impulso, que é algo mais momentâneo, que você tem que usar de forma mais... Lembrando que o impulso é uma versão mais fragilizada da invocação de aspecto, que dá um bônus menor e tem uma funcionalidade menor. E quando você falha, você não consegue criar, ou você cria, mas outra pessoa ganha a invocação gratuita. Lembrando que a gente viu invocação de aspecto no vídeo sobre aspectos. A próxima ação é atacar, que tem sua contraparte defender, que são as ações mais simples de compreenderem, quando você está tentando causar ferimentos e condições negativas em alguém que recebe, tem estresse. Quando você quer causar estresse em alguém, você usa atacar.
E aí existe ataque mental, social, físico, varia de cenário para cenário. Os dois básicos é o mental e o físico que estão no Fate básico, mas tem outros tipos de ataques e outros tipos de Fate. Então, quando você ataca, no empate você consegue um impulso, você não causa dano, mas consegue um impulso. Numa falha você não causa nenhum dano. E quando você é bem sucedido, você causa dano igual às tensões. E quando você consegue ser bem sucedido com estilo, é a mesma coisa, só que as tensões são aumentadas, o dano, o estresse causado é aumentado. E a defesa é basicamente a contraparte do ataque. Existem umas confusões que você essencialmente... Como é que se diz? Quem ganha o impulso, quem não ganha. Eu sugiro, para não ter confusões, simplesmente fazer a rolagem de ataque e o defensor ser passivo, a menos que ele tenha uma façanha ou use um aspecto, alguma coisa do gênero. E aí, se você está usando defesa passiva e alguém invoca um aspecto, simplesmente faça a rolagem e considere o maior entre o valor passivo e a rolagem tida somando o valor de defesa. E no geral, essas são as ações, essas são as resoluções em Fate. Próximo capítulo nós vamos falar de desafios, disputas e conflitos. E, como sempre, vocês podem seguir o canal, dar like, dar share, entrar no meu grupo do WhatsApp, no meu Discord. Eu tenho mestrado muitas coisas ultimamente. Então até a próxima, pessoal. Que foi Gaia. Falou!